E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais uma Masterclass aqui do canal Dev Raiz. Hoje o papo é reto e o assunto é polêmico, um dos mais debatidos no mundo Laravel, o tal do Repository Pattern. Então, se ajeita aí porque a gente vai fundo nisso agora. Sabe aquela história? Todo tutorial, todo curso, parece que joga o Repository Pattern como se fosse a melhor prática, o padrão de ouro profissional. Mas será que é isso mesmo? Ou será que na maioria das vezes a gente só está adicionando um monte de código e complexidade à toa? A discussão é boa. E se você curte esse tipo de conteúdo, aquele papo técnico, avançado e sem enrolação sobre Laravel, já sabe, né? Deixa aquele like, compartilha com o pessoal da equipe, porque ajuda demais a gente a continuar trazendo esse material. Bora descobrir isso juntos. Para começar, vamos botar o dedo na ferida. Vamos dar uma olhada naquela implementação que, vamos ser sinceros, a gente vê por aí o tempo todo. Aquela que o pessoal critica, tem gente que até chama de vírus que se espalhou pela comunidade. Pesado, né? Mas vamos entender o porquê. Então, qual é o problema aqui? Na prática, essa implementação vira só um atravessador, um proxy, sabe? Ele basicamente pega a chamada, passa direto para Eloquent e é isso. Não adiciona valor real nenhum. É só uma camada a mais. Olha só que interessante essa comparação, lado a lado. Na esquerda, o código direto, limpo com Eloquent. Uma linha resolveu. Agora, olha para a direita. Para chegar no mesmo resultado, a gente precisou criar uma interface, uma classe concreta, registrar no Service Provider. Percebe o tanto de boilerplate, de código que a gente adicionou? Muitas vezes essa complexidade toda não se paga. É exatamente essa a armadilha do over-engineering que a gente fala. A gente acaba adicionando uma complexidade que não precisava, duplicando o que o Eloquent já faz de forma brilhante e pior, criando uma falsa sensação de que o código está mais desacoplado. No fim do dia, é só mais código para manter, sem um ganho real. Ok, beleza. Já entendemos o cenário onde o Repository Pattern mais atrapalha do que ajuda. Mas então, ele é inútil? Devemos jogar fora? Calma lá. Se existe o jeito ruim de usar, também existe o jeito bom. E é aqui que a conversa fica interessante, porque o caso de uso certo existe, mas ele é bem específico. O verdadeiro superpoder de um repositório, a razão pela qual ele foi criado, não é simplesmente ser uma capinha para o banco de dados. É criar uma ponte, uma interface única, para conversar com fontes de dados que são completamente diferentes entre si. E é aqui que a mágica acontece. Essa tabela aqui deixa tudo bem claro. Imagina o seguinte cenário. Você precisa buscar dados de um usuário. Às vezes, esses dados vêm do seu banco de dados, via Eloquent, tranquilo. Mas e se para um outro tipo de usuário, os dados vêm de uma API externa? O repositório abstrai isso. A sua aplicação não precisa saber de onde vem. Ela só pede, me dá os dados do usuário. O mesmo vale para um catálogo de produtos que pode vir do banco ou de um sistema legado, ou até para dados de sessão que podem vir do Redis ou de um simples array para testes. É essa flexibilidade que a gente busca. E é assim que a troca de drivers funciona de forma transparente. O seu controller, lá na ponta, só conhece a interface do repositório. Ele não sabe qual implementação está rodando por baixo. É o Service Container do Laravel que se vira para entregar a implementação correta, seja que fala com a API, seja que fala com o banco. E o mais legal, o código do controller fica intacto, limpinho. Isso sim é desacoplamento de verdade. Tá, mas vamos voltar para o mundo real, para o dia a dia da maioria dos projetos. E se a gente tem uma única fonte de dados, que é o banco de dados relacional? É o caso de 99% das vezes, né? Para esses cenários, o próprio Laravel já nos dá um arsenal de ferramentas muito mais diretas e, francamente, mais inteligentes para manter o código organizado. Ao invés de sair criando um monte de repositórios, a gente pode usar outras coisas. Precisa encapsular uma lógica de negócio específica? Use uma Service Class ou uma Action. Tem uma consulta que se repete em vários lugares? Cria um scope no Eloquent, fica super elegante. A query é super complexa, vai direto no Query Builder. E, gente, não vamos esquecer, o Eloquent por si só já é uma camada de acesso a dados absurdamente poderosa. Muitas vezes, usar essas ferramentas nativas é o verdadeiro jeito Laravel de ser pragmático e eficiente. Certo. Vimos os dois lados da moeda. O lado ruim, do excesso de engenharia, e o lado bom, da abstração real. Então, qual é o veredito final? O que a gente leva para casa? Bom, antes de dar o meu pitaco final, eu quero muito ouvir a experiência de vocês. Manda aí nos comentários.
Qual foi o maior perrengue ou a maior sacada que vocês já tiveram usando repositories? A experiência de todo mundo aqui enriquece demais a discussão. A grande verdade, pessoal, é que não existe bala de prata. Não é sobre o padrão ser bom ou ruim, é tudo sobre contexto. O Repository Pattern é uma ferramenta poderosíssima na caixa de ferramentas, mas usar em todo e qualquer projeto só por usar, sem um problema real para resolver, aí é exagero. Então, se for para levar uma única coisa dessa nossa conversa, que seja isso. Não crie uma camada de abstração se você não tem, de fato, mais de uma coisa para abstrair. Simples assim. Se o seu repositório só conversa com o banco de dados e nada mais, grandes chances de ser um código desnecessário. E isso nos leva à pergunta final, a mais importante de todas. Para o seu próximo projeto ou para a feature que você está trabalhando agora, pare e pense: qual é o problema real que eu estou tentando resolver aqui? A resposta a essa pergunta vai te guiar para a solução mais simples e eficaz. E aí, curtiu essa análise mais pragmática? Se sim, compartilha com a galera para a gente fortalecer essa discussão na comunidade. Cada like, cada inscrição ajuda a gente a continuar trazendo esse conteúdo que respeita a nossa experiência real de projeto sem receita de bolo. Valeu demais, pessoal, e até a próxima Masterclass aqui no Dev Raiz.